Tormenta. Para o áudio-vídeo completo, acesse a nossa playlist. Prólogo. Para minha família. Eles cercaram o corpo na neve. Abutres. Ficaram felizes com qualquer coisa que pudessem arrancar do cadáver. Estava meio enterrado, congelado sobre um monte de gelo. Pernas e braços abertos. Um anjo de neve perfeito. Os olhos azuis brilhantes cercados de cílios petrificados encaravam o céu igualmente azul e brilhante. A tempestade tinha passado. A certa altura, uma das aves criou coragem. Pousou no peito daquele ser humano morto e cutucou o resto, hesitante, bicando os lábios e o nariz. Depois enfiou o bico num dos olhos azuis. Puxou, até que finalmente o olho saiu com um pequeno estalo. Satisfeito com seu prêmio, o abutre saiu voando até um pinheiro próximo. Encorajados, os corvos foram até o cadáver, num revoar furioso de asas negras. Em poucos minutos, o corpo já não tinha rosto e estava totalmente reconhecível. Mais tarde, durante a noite, apareceriam predadores maiores. Na manhã seguinte, já não haveria nada além dos vestígios de uma carcaça. Uma semana depois, um caçador atiraria num lobo, um animal de aspecto doente, mas carne de lobo era tão boa quanto qualquer outra para alimentar sua família. Pouco depois, o caçador ficaria doente e morreria, e depois toda a sua família. E então, os amigos da família, e por fim, todos os corvos cairiam do céu. O mundo está cheio de mocinhos mortos. Capítulo 1. Hannah. Um alarme tocava num relógio. Alguém vomitava, bem alto e próximo. Havia várias pessoas espalhadas em posições estranhas e ângulos impossíveis nos assentos que haviam sido arrancados do ônibus. Nos olhos havia poças de sangue, que também pingava das bocas abertas. Hannah observou tudo isso indiferente, com um olhar clínico. Era a personalidade do pai vindo à tona, sua mãe teria dito. A capacidade constante de se distanciar. Às vezes, essa falta de empatia dificultava sua vida. Em outras, como naquele momento, era bem útil. Ela soltou o cinto de segurança e se levantou. O cinto devia ter salvado sua vida quando o ônibus virou. Tinha capotado 2 vezes num despenhadeiro íngreme, o que causou a maior parte da carnificina, e então aterrissou suavemente, enterrado de lado num monte de neve. Ela se machucou. Havia hematomas e cortes, mas pelo visto nada estava quebrado. Nenhum sangramento abundante. Talvez houvesse ferimentos internos, não dava para saber. Mas por enquanto, naquele exato momento ela estava bem. Ou bem na medida do possível. Havia outros se mexendo. A gritaria tinha cessado por enquanto, mas Hannah ainda ouvia gemidos e choro. Ela olhou ao redor, analisando a situação. Tinha apenas alguns estudantes a bordo. Nem era necessário um ônibus tão grande, mas havia sido a academia que providenciara. Seu chute era que quase metade dos alunos estava morta. Basicamente, todos que não tinham colocado o cinto de segurança. Havia algo mais, Hannah pensou enquanto observava a cena. Algum problema que ainda não tinha conseguido compreender por completo. Tempestade de neve lá fora, ônibus tombado e meio enterrado na neve. O que era? Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz que gritava. Hey! Hey! Alguém pode me ajudar? Minha irmã está presa! Hannah se virou. Nos fundos, um jovem acima do peso, com o cabelo cacheado bem cheio, estava agachado ao lado de uma menina ferida, com a cabeça dela no colo. Hannah hesitou. Disse a si mesma que estava apenas coletando informações e se preparando. Não que tivesse esperanças de que outra pessoa se oferecesse para ajudar no lugar dela. Não gostava de proximidade física nem nada emocional. O problema era que ninguém mais estava bem o suficiente para ajudar, e como ela tinha conhecimentos médicos, era seu dever fazer alguma coisa. Começou a avançar sem jeito, cambaleando pelo corredor inclinado, pisando nos corpos. Chegou até o rapaz e a irmã. De cara, já conseguia ver, como dizem nos filmes, que a garota não sobreviveria.
Aquilo não era nada parecido com as situações sobre as quais Hannah havia aprendido em sala de aula durante sua formação médica. Era uma reação pura e simplesmente instintiva. Hannah tinha quase certeza de que o irmão da garota também sabia, mas ele se agarrava à esperança, como era comum naquele tipo de situação, porque é a única coisa que se pode fazer. A garota era linda, com a pele branca e o cabelo escuro ondulado e cheio. O tipo de cabelo que Hannah sempre quis ter, em vez daquelas mechas ralas e sem graça com as quais nunca conseguia fazer nada e que sempre acabavam presas num rabo de cavalo desarrumado. Hannah percebeu que provavelmente era esquisito sentir inveja de uma garota que estava morrendo, mas a natureza humana era imprevisível. Os olhos da menina estavam vidrados, sua respiração curta e chiada. Hannah viu que a perna esquerda estava presa entre dois assentos que haviam sido imprensados um contra o outro durante a colisão. Naquele emaranhado de metal retorcido e ossos esmagados, ela provavelmente tinha múltiplas fraturas. Mas a perda de sangue era o maior problema. Isso sem falar do chiado irregular da respiração, que dava a impressão de que haviam outros ferimentos menos visíveis. Esses eram os piores. A princesa Diana tinha morrido por causa de um pequeno corte na veia do pulmão que ninguém sabia que estava sangrando de modo lento e fatal. "Precisamos soltar a perna dela", dizia o rapaz. "Você consegue me ajudar a mover o banco?" Hannah olhou para o assento. Ela poderia dizer que não faria a menor diferença. Poderia dizer que a melhor coisa seria que ele ficasse com a irmã pelo tempo que ela ainda dispunha, mas se lembrou das palavras do pai. Em situações extremas, sentir que você está fazendo alguma coisa faz diferente para o psicológico, ainda que não tenha qualquer efeito prático no resultado. Ela balançou a cabeça. "Não podemos mover o assento agora." "Por quê?" "Talvez seja a única coisa impedindo que a perna dela sangre ainda mais." "Então, o que vamos fazer?" "Você está usando cinto?" Sim." "Preciso que tire e use para fazer um torniquete aqui, acima do joelho. Depois a gente move o assento, tá?" "Tá." Ele parecia atordoado, mas mesmo assim enfiou a mão debaixo do casaco, meio desajeitado, e desafivelou o cinto. A irmã olhou para cima e mexeu os lábios, mas não conseguiu enunciar as palavras. Estava se esforçando para lutar contra a dor e absorver aqueles suspiros vitais de oxigênio. "Você parece nova demais para ser médica", comentou o rapaz entregando o cinto para ela. "Estudante de medicina." "Ah, entendi. Uma das alunas de Grant." A academia não era especializada em medicina. Na verdade, era especializada em pais ricos o suficiente para pagar mensalidades obscenas para os filhos fazerem faculdade. Mas alguns anos antes, a instituição fora acolhida pelo departamento para receber um novo centro de pesquisas médicas. Uma nova ala fora construída, e o professor Grant, um dos mais proeminentes virologistas do mundo, fora contratado para supervisioná-la. Depois disso, jovens brilhantes de todo o mundo passaram a ser selecionados para estudar no campus isolado no topo da montanha. "Enrole o cinto aqui", orientou Hannah. "Aperte com bastante força." "Isso, está bom." A garota gemeu um pouco, mas era um bom sinal. Se estava consciente a ponto de sentir o desconforto, era porque seu cérebro ainda não tinha começado a desligar. "Está tudo bem", sussurrou o rapaz sobre o cabelo da irmã, colocando uma mecha do próprio cabelo atrás da orelha. "Tudo bem." "Certo, vamos tentar levantar isso", disse Hannah. O rapaz apoiou a cabeça da irmã no chão com cuidado e se juntou a Hannah para tentar levantar o assento. Não deu certo. O banco rangeu e cedeu um pouco, mas não o suficiente. Precisavam de mais uma pessoa, 2 para levantar e uma para tirar a perna da garota debaixo do metal retorcido. Hannah ouvia mais vozes e sons de movimento pelo ônibus, pessoas indo e vindo, verificando se os amigos estavam vivos ou não. Ela se virou e gritou: "Ei, precisamos de uma mãozinha aqui! Alguém pode ajudar?" "Estou meio ocupado aqui", respondeu um espertinho qualquer lá na frente. Mas então, uma figura alta e magra se levantou e se aproximou. Tinha pele branca, e o cabelo curto e loiro estava emaranhado num dos lados pelo sangue. O machucado parecia feio, mas Hannah sabia que ferimentos na cabeça, até os menores, sangravam muito. "Você chamou?" Sua voz era sofisticada, com um leve sotaque alemão. "Precisamos de ajuda para levantar esse assento e soltar a perna dela", explicou Hannah.
O rapaz loiro olhou para a garota e então de volta para Hannah, que notou o semblante frio e calculista dele. Hannah balançou a cabeça de leve. Ele compreendeu e consentiu. Tudo bem, então vamos lá. Hannah deixou que os dois rapazes levantassem o assento e se encarregou de retirar a perna da garota debaixo do metal. Tiveram que fazer algumas tentativas, mas por fim conseguiram. O irmão deixou a garota numa posição ligeiramente mais confortável, tirou o casaco e o colocou sob a cabeça da irmã. Debaixo da jaqueta, ele usava um moletom largo onde se lia: "Um segundo, deixa só eu pensar demais sobre isso." Era estranho perceber os detalhes em que se acaba prestando atenção, Hannah ponderou. Ela sentiu um toque no braço e se virou para o rapaz loiro. Ariano, pensou Hannah. Se ele estivesse usando lederhosen e um chapéu com uma pena, não seria nem tão estranho. Você acha que tem quantos mortos? Perguntou ele. 4 ou 5. Outros devem estar feridos. Ele a olhou e assentiu. Você lembra o que aconteceu? Hannah tentou pensar. Estava sentada no ônibus, cochilando. Nevava forte lá fora. Então ouviu uma buzina estridente, um ranger de freios, e de repente deram uma guinada para fora da pista. Rodaram e depois escuridão. Era muito louco que tivessem tentado fazer a viagem no meio de uma tempestade, mas a academia queria mandar logo os estudantes para o refúgio, para um lugar seguro. Não muito, admitiu ela. Olhou em volta de novo. Seus olhos e os corpos, as pessoas sentadas gemendo, chorando, tentava evocar o que tinha deixado passar. O ônibus aterrissara inclinado para o lado direito, de onde Hannah se encontrava. Olhando em direção à cabine do motorista, as janelas à esquerda estavam intactas, voltadas para o céu que escurecia. A neve caía como uma renda em flocos grandes e já começava a acumular. O lado direito estava destruído, metal retorcido, vidro estilhaçado. Toda a lateral do ônibus enterrada sob uma montanha espessa de neve, o que significava que... A porta, pensou ela. A porta está soterrada. Não podemos sair. Estamos presos, disse ela. O rapaz loiro assentiu, como se estivesse satisfeito que ela tivesse chegado à mesma conclusão. Ainda que, mesmo se conseguíssemos sair, não fôssemos durar muito lá fora nessas condições. E a saída de emergência? Perguntou Hannah. Já tentei. Emperrada pelo visto. O quê? O rapaz a segurou pelo cotovelo e a conduziu pelo ônibus. À esquerda, 3 degraus levavam ao banheiro e a uma outra porta. Acima, havia um aviso onde se lia: saída de emergência. O rapaz loiro puxou a alavanca e empurrou a porta. Nada aconteceu. Ele se afastou e fez um gesto para que Hannah tentasse também. Ela o fez, diversas vezes, e sua frustração só aumentou. A porta estava emperrada mesmo. Merda! Xingou ela. Como? Vai saber. Talvez tenha sido danificada pela colisão? Espera aí, Hannah se lembrou de algo. Não era para ter um martelo para quebrar as janelas? Correto. Esse é outro enigma. Como assim? Perguntou ela, fazendo uma careta. O rapaz deu um passo para trás e apontou para uma caixa posicionada acima das janelas à esquerda, onde deveria estar o martelo. Havia apenas um espaço vazio. Deveria ter outro aqui, para a abertura do teto solar. Ele apontou para cima. Também foi removido. A cabeça de Hannah girava. Mas por quê? O rapaz loiro sorriu, mas sem nenhum traço de humor. Vai saber. Talvez algum idiota tenha roubado para fazer graça. Talvez ninguém tenha conferido os itens do ônibus antes de sair. Ele não terminou a frase. Precisamos pedir ajuda, disse Hannah, tentando conter o pânico. Foi aí que ela se deu conta de mais uma coisa. Nossos telefones! Todos os celulares haviam sido confiscados e guardados junto à bagagem quando os alunos embarcaram. Não podia haver qualquer comunicação durante a rota. Ninguém podia saber aonde estavam indo. Hannah ficou olhando para o rapaz loiro. Não havia como pedir ajuda, nem como saber quanto tempo levaria para o resgate chegar. Quanto tempo até perceberem que eles estavam desaparecidos? E ainda assim, quem iria ajudá-los no meio daquela nevasca? Ela olhou para o céu lá fora. A neve já se acumulava e encobria a luz fraca e cinzenta. Estavam presos com os mortos, e se o resgate não chegasse logo, seriam enterrados junto a eles.